Caro telespectador, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate, este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, o primeiro e o segundo livro de Samuel, o governo divino em mãos humanas. Hoje nós já estamos indo para a lição de número 7, que será ministrada agora no próximo domingo, dia 17 de novembro de 2019, e o título da lição é Davi é ungido rei. O texto áureo se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 13, que diz: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E a verdade prática, o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes. Então, o texto bíblico aqui que fundamenta a nossa aula de hoje é o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, a unção de Davi. O primeiro tópico da lição fala que Davi foi ungido rei, o segundo que Davi era servo, e o terceiro que Davi foi o rei que era guerreiro. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso debate. Convidamos você para permanecer conosco até o final. Voltaremos em seguida. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, vamos estudar hoje a lição de número 7, Davi é ungido rei. Na lição anterior, nós vimos que Saul foi rejeitado como rei. Deus o rejeitou porque ele foi desobediente à palavra de Deus, ao mandado do Senhor. E com a rejeição de Saul como rei, agora Deus procura, e vai ungir uma outra pessoa para reinar sobre o seu povo. Saul era um rei segundo o coração dos homens, tinha um perfil adequado ao perfil exigido pelos homens lá da época, mas Deus agora vai ungir um rei, vai empossar um rei lá em Israel, segundo o coração de Deus, no sentido de que seria uma pessoa que tinha o perfil adequado para exercer a função de rei em Israel, dentro do âmbito daquele regime de governo de teocracia, monarquia teocrática, uma monarquia teocrática. Ia ter o reinado, mas esse rei tinha que se submeter à autoridade de Deus e da palavra de Deus. Então, na lição de hoje, baseada em 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13, e em diante, nós vamos ver aqui todo aquele ato de Deus mandar o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, em Belém, da Judéia, que era a terra natal de Davi, para ali ungir um dos filhos de Jessé e escolher um dos filhos de Jessé como o sucessor de Saul e o futuro rei de Israel. E a gente vê, conforme o comentarista diz aqui na nossa lição, na introdução da nossa lição, que o conceito de unção é do Antigo Testamento e destinava-se a sacerdotes e reis para que este exercesse com êxito suas funções e ministérios, e profetas também eram ocasionalmente ungidos segundo a determinação divina, como Deus mandou Elias ungir Eliseu como sucessor de Elias ali em Israel. Então esse ato de ungir pessoas para exercer determinada função consistia ali de pegar o azeite, o óleo de oliva, o azeite, e ali era derramado o azeite na pessoa, e inclusive tem um salmo que diz: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, e escorre pelos seus vestidos.
Então, o sacerdote, quando ia exercer sua função, quando ia ser consagrado ao exercício da função, ele era ungido, Arão foi ungido. Então havia esse costume. Então esta unção com óleo transmite aquela ideia de que a pessoa estava recebendo a capacitação de Deus e a aprovação de Deus para exercer aquela função. Era uma espécie de investidura no cargo, estava recebendo autoridade para exercer aquela função, e foi o que aconteceu com Saul, como também com Davi. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir os seus propósitos. Então Deus revelou aqui ao profeta Samuel quem seria a pessoa que ia substituir Saul, então revelou que era Davi, e uma vez revelado quem era a pessoa do rei que ia suceder Saul, Samuel deveria ungí-lo com óleo. Então a ideia aqui dessa palavra ungir é de cobrir ou de untar com óleo, né? Uma coisa importante aqui no tópico 1.1 da nossa lição, fala no último parágrafo aqui do tópico 1.1, nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus. Inclusive, não eram somente pessoas que eram ungidas para exercerem determinadas funções, mas também até mesmo objetos, o tabernáculo, a tenda da congregação, os móveis do lugar santo, do santo dos santos, também eram ungidos. E no caso de unção de pessoas, a gente vê no caso de Saul, 1 Samuel 10:1, diz que Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Então, quando Saul foi tomar posse no cargo, quando Saul foi escolhido por Deus, então um sinal visível para que as pessoas soubessem da escolha de Deus era a unção. Semelhantemente aconteceu também com Saul. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz que Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então, pastor Zé Roberto, além da unção, tinha vários propósitos, essa unção com óleo, mas uma coisa que se destaca também é a questão de conferir poder e capacitação para fazer a obra de Deus. É isso mesmo. Inclusive, o comentarista destaca, pastor Fábio, que a unção no Antigo Testamento destinava-se à separação de alguém para algum ofício. E, de fato, tanto a unção de Saul como a unção de Davi é um processo de institucionalização do reinado. O profeta, quando ele ungia o rei, ele estava ali dando uma legitimidade divina ao ofício monárquico. No Novo Testamento, evidentemente, isso não é mais necessário, considerando que agora nós temos o Espírito Santo, e até é bom lembrar que o azeite é um dos símbolos, se atribui ao azeite o símbolo da unção do Espírito Santo. Então, a igreja hoje, ela depende do poder do Espírito Santo, e até porque aqui nós temos governos diferenciados. Aqui nós estamos tratando na lição de hoje, como nas lições anteriores, de uma monarquia teocrática em Israel. A unção sobre Davi, ela é detalhada aqui no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, os versículos de 1 a 13, e é uma situação bastante difícil para Samuel, para o profeta Samuel, considerando que Deus havia rejeitado Saul. E ainda que Samuel tivesse alguma simpatia pelo rei Saul, no entanto, o rei Saul começou a agir de forma
que não agradava a Deus. Ele saiu dos planos do Senhor, ele saiu da direção divina. E o rei, é bom destacar, esse rei, nessa monarquia teocrática, ele não poderia fazer o que bem quisesse e o que tivesse vontade, porque os limites, da sua atuação governamental, monárquica, do seu reinado, os limites estavam na Torá, na direção divina, na orientação divina. Então, quando esse rei desobedecia a Deus, ele comprometia o seu reinado. E foi isso que aconteceu com o rei Saul. E ao ser rejeitado por Deus, fez-se necessário a escolha de um novo rei. E a competência estava sobre Samuel, que deveria ter a difícil missão de fazer essa transição e de ungir um novo rei. Ele foi orientado por Deus, diz o comentarista, a fazer um banquete, um sacrifício em uma determinada região, e no caso era a região lá da família de Jessé, para que um novo rei fosse escolhido daquela casa. E os filhos de Jessé passaram um por um diante de Samuel, e um detalhe importante que a gente geralmente destaca quando faz a interpretação desse texto é como o profeta Samuel se deixou impressionar pela aparência e por pouco ele não ungiu um rei de forma equivocada, até que Deus chama a sua atenção e diz: olha, para aí, Samuel, porque eu não vejo como veem os homens, né? Os homens veem o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo a intenção. Então, até que finalmente o profeta Samuel diz: onde é que estão os mancebos? Ou seja, onde é que estão os outros jovens? Acabaram-se os jovens? Ainda tem jovens? E Jessé, que era o patriarca, disse: olha, tem ainda um que está lá no campo pastoreando, cuidando das ovelhas. Ele disse: pois então vamos chamar e trazê-lo aqui, e de fato esse jovem é Davi. O comentarista diz que Davi foi ungido em meio aos seus irmãos, e a partir daí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder, orientação, para que pudesse cumprir os propósitos divinos. Então é nesse sentido, inclusive, que o texto bíblico diz que Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Isso porque Deus rejeitou a Saul, mas Deus aprovou o reinado do profeta, ou melhor, do rei Davi, ainda que com ressalvas, né? A gente vai estudar aí os desdobramentos da vida do rei Davi e vai ver, pastor Fábio, que ele não era também uma pessoa perfeita. Nós estamos encerrando assim o primeiro bloco do nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos em seguida. Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos hoje estudando a lição de número 7, Davi é ungido rei. Então, nesse assunto da unção de Davi como novo rei de Israel, Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, e por causa da desobediência dele, Deus o rejeitou como rei. Assim como Saul foi ungido pelo profeta Samuel e foi investido de autoridade e de legitimidade divina para reinar em Israel, Davi também, ele foi investido de autoridade divina e de legitimidade do céu também para governar sobre Israel, e o próprio Deus não escondeu a sua preferência por Davi, e a Bíblia mostra que Davi era um homem segundo o coração de Deus no sentido da função, de exercício da função de rei, e não no sentido de pessoal, de perfeição pessoal. E essa questão da unção, diz aqui o nosso comentarista no tópico 1.2 da lição, o simbolismo da unção, a gente já leu em 1 Samuel 16 e 13,
que quando Samuel ungiu Davi com óleo, a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, essa unção com óleo seria ali o marco inicial de uma capacitação divina, uma capacitação do Espírito Santo para que Davi exercesse a sua função de rei. E a gente vê no Novo Testamento que Jesus também ele foi ungido pelo Espírito Santo para desempenhar o seu ministério. Já havia uma profecia lá em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, que o Messias, que é chamado filho de Davi, porque é da descendência humana de Davi, Jesus é descendente de Davi, e o Messias, ele seria ungido e capacitado. Inclusive essa palavra Messias no hebraico significa ou ungido, significa ungido, que é equivalente à palavra Cristo no grego, significa ungido. E Jesus, quando entrou na sinagoga lá em Nazaré, capítulo 4, versículo 18 do Evangelho segundo escreveu Lucas, Jesus lê a profecia de Isaías 61, 1 e 2 e diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, para pregar a palavra, evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor, etc, etc. Então Jesus disse, hoje se cumpriu esta profecia entre vós. Então ele se declarando ali, ungido pelo Espírito Santo para cumprir o seu ministério, para fazer a sua obra. E Pedro, em seu discurso lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 38, Pedro disse, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, um dos simbolismos muito fortes da unção é a respeito desta capacitação sobrenatural de Deus através do Espírito Santo, para que aquela pessoa desempenhe com eficiência a função para a qual Deus o separou. Para que a pessoa desempenhe a função para a qual Deus o chamou. Inclusive na escolha dos 7 diáconos, ali na igreja de Jerusalém, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, um dos pré-requisitos para ser diácono ali, a pessoa tinha que ser cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Então, a unção no Antigo Testamento destinava-se à separação de alguém para exercer algum ofício. E nós, como igreja, no Novo Testamento, não praticamos, como o pastor Zé Roberto falou no bloco anterior, esse ritual da unção, porém, o poder que era necessário para que os crentes do Antigo Testamento exercessem suas funções, também esse mesmo poder é necessário para os crentes do Novo Testamento também exercer as suas funções. Jesus, depois que ressuscitou, antes de voltar para o céu, ele nos deu a chamada grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Então, Jesus mandou que a igreja fosse fazer a obra de Deus, mas lá em Lucas 24, 49, Jesus disse, antes, porém, vocês vão para Jerusalém e não saiam de lá até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, quando Jesus diz isso, ele está se referindo a esse revestimento de poder, esta unção do Espírito Santo que visivelmente não é demonstrada através do óleo sendo derramado na cabeça do crente, mas visivelmente é demonstrada a evidência física inicial, são as línguas estranhas. É o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é esse revestimento de poder, essa unção especial de Deus na vida do crente, capacitando a exercer o seu ministério. Por isso, professor Zé Roberto, que em Atos 1 e 8, Jesus disse, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É bem verdade. É importante a gente destacar que esse é o poder da igreja. O poder da igreja não é um poder secularizado, não é um poder humano,
o poder que a igreja se fundamenta é o poder do Espírito Santo. E a promessa de Jesus foi para que a igreja aguardasse, esperasse em Jerusalém, até que do alto fosse revestida do poder. A igreja recebeu esse poder por ocasião do dia de Pentecostes e até hoje a igreja está imbuída de uma responsabilidade, e a responsabilidade da igreja é uma responsabilidade missiológica, é de levar o Evangelho de Jesus Cristo até aos confins da terra, sendo testemunhas de Cristo e no poder do Espírito Santo. Nós não temos mais uma nação, por assim dizer, uma nação privilegiada, escolhida por Deus. O que nós temos hoje é uma igreja imbuída desta responsabilidade de todas as regiões da terra, e esse corpo místico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está hoje com essa responsabilidade. E o Espírito Santo atuando na igreja, separando pessoas, dotando-lhes de autoridade espiritual, de poder espiritual, com ministério, com dons, para que essa possa, debaixo da orientação divina, da palavra de Deus, cumprir esse desígnio. Então, Davi, naquele tempo, naquele contexto, naquele governo israelita, ele experimentou, digamos assim, esse mesmo poder. Inclusive o próprio Davi reconhece isso quando ele sabe que quando peca contra Deus, nós vamos ter uma lição sobre isso mais adiante, ele vai dizer, olha, não retires de mim o teu espírito. Então a unção também, essa unção que o rei recebia, ele estava ciente de que era também uma outorga da parte de Deus para que ele se conduzisse de acordo com a vontade do Senhor. O Espírito Santo se retirou de Saul, o comentarista destaca isso aqui no ponto 2 da lição, e ressalta esse espírito servidor de Davi. Davi tinha consciência de que ele não passava de um servo de Deus. E se é que é possível fazer alguma aplicação do ponto de vista político, né, e governamental, a gente aproveita para dizer aqui que, de fato, aqueles que estão imbuídos de alguma responsabilidade, de autoridade, de governo, devem estar conscientes dessa condição de servos, né? Inclusive, a gente costuma dizer que aquelas pessoas que trabalham para o governo ou para a população são servidores públicos. Então, lembrar desse importante detalhe, inclusive as autoridades também são servidores e servidoras. E pensar também que, do ponto de vista da igreja, que a gente tem sempre essa dificuldade e o cuidado de fazer essas aplicações e trazendo para a igreja e para o contexto daquela época, entender que nós, enquanto igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso papel também é de servir. E o maior exemplo, quem nos deu foi o próprio Jesus, quando disse que não veio para ser servido, mas para servir. Lá em João, no capítulo 13, tem o famoso ato de Jesus de lavar os pés dos seus discípulos. Então a igreja deve também entender que o seu papel no mundo é o papel de servir, de fazer a vontade de Deus, de cumprir essa vontade de Deus através do serviço. A palavra aqui no grego é diaconia. Então, uma das funções da igreja, além de muitas outras, é a de servir a Deus, servir ao próximo, fazer a vontade de Deus. Então, pastor Fábio, esse é o grande desafio da igreja, a responsabilidade da igreja aqui na terra, de servir, de estar a serviço do Senhor Jesus Cristo e de estar a serviço do próximo. Então, com isso aqui, nós estamos aqui fechando mais um bloco da nossa lição. Estamos tratando aqui do tópico número 2, a partir da condição de Davi como servo e também aprendendo a ser servo, sobretudo com o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique conosco, voltaremos em seguida.
Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos aqui no terceiro bloco do programa de hoje, estudando a lição de número 7, Davi é ungido rei. Então já vimos aqui que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Deus havia escolhido anteriormente Saul para reinar sobre Israel, e Saul foi ungido pelo profeta Samuel, a mando de Deus, para investir Samuel de autoridade, legitimidade e de capacitação do Espírito de Deus para exercício da função de rei. Porém, como Saul ele desobedeceu a Deus, ele foi rejeitado por Deus como rei de Israel, e lá na frente o próprio povo que tinha pedido e clamado pela monarquia, para que tivesse um rei, o próprio povo também lá na frente se arrependeu de ter pedido a Deus para constituir um rei sobre eles. Então, por causa disso, aí Deus manda Samuel, ainda com Saul no trono. É interessante isso, porque Deus não esperou que Saul morresse primeiro. Deus primeiro não destituiu Saul do trono para depois ungir Davi rei. Com Saul ainda exercendo o seu mandato, então Deus manda Samuel ungir Davi, manda Samuel ir lá na cidade de Belém, na casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Inicialmente, Samuel não sabia quem era, e quando chega lá, cada um dos filhos de Jessé passa diante de Samuel, e Samuel tenta ali, acho que é esse, é Eliabe, é fulano, é Beltrano, e Samuel estava ali pensando que o perfil do novo rei seria escolhido ali pela aparência, como Saul, ele era uma pessoa de boa aparência, Mas Deus falou para Samuel que o homem vê o exterior, o homem vê a aparência, mas Deus vê o que está no coração. E aí Deus mandou que Samuel ungisse o filho mais novo de Davi, que nem estava em casa naquele momento, estava trabalhando, pastoreando as ovelhas do seu pai, e ele foi ungido como rei de Israel. Aqui no tópico 2.2 da nossa lição, o Espírito do Senhor se retira de Saul. É muito interessante isso, já que o assunto da nossa lição é a questão da unção e da capacitação do Espírito de Deus para que a gente faça a obra de Deus. Chama-nos a atenção o que diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 14 e 15, que diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Então, uma coisa que a gente percebe aqui é que o homem, mesmo que seja escolhido de Deus para exercer determinada função na vida eclesiástica, no âmbito do trabalho e das atividades da igreja, ou até mesmo no governo civil, se Deus permitir, não que Deus vai colocar diretamente, mas se Deus permitir que determinado governante, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, determinada autoridade, se Deus permitir que ela exerça determinado poder, isso não significa que Deus vai aprovar todos os seus atos. Não pode, por exemplo, um pastor de uma igreja ou um outro irmão ou irmã que Deus colocou para exercer determinado cargo ou função na obra de Deus, dizer: não, foi Deus quem me colocou aqui, o cajado está na minha mão, então Deus assina embaixo de tudo aquilo que eu falar, disser, eu fazer. Epa, alto lá, não é assim. O fato de Deus ter nos colocado em determinada função, o fato de Deus ter nos ungido e nos capacitado sobrenaturalmente para exercer determinada função, isso não é um cheque em branco, uma procuração para a gente fazer coisas erradas. Então Saul, ele começou bem,
foi ungido por Deus, o cajado estava na mão dele, dado por Deus, mas infelizmente Saul, no exercício da sua função como rei, ele começou a desobedecer a Deus, começou a desobedecer a palavra de Deus, e o Espírito de Deus saiu de Saul. O Espírito de Deus saiu de Saul, porque Deus, ele não comunga com o pecado. Deus não comunga com aquilo que está errado. Então a gente precisa ter muito cuidado. Não é porque Deus nos colocou naquela função que Deus vai concordar com tudo. Então Deus manda Samuel e ungir Davi, para que assim Davi exerça a sua função. E o que a gente percebe, professor José Roberto, é que o Espírito de Deus entrou em Davi. Quando Davi foi ungido rei ali por Samuel, o Espírito Santo entrou em Davi e começou já a capacitá-lo para exercer o cargo, embora o exercício desse cargo demorasse um tempo, porque Saul ainda estava exercendo o mandato. E o que me chama mais atenção, pastor Fábio, é essa paciência de Davi, verdade. Não é? Essa esperar o tempo certo. Esperar o tempo de Deus, sobretudo nos dias atuais, que nós vivemos numa sociedade extremamente imediatista, não é? E nessa luta desenfreada pelo poder, e que as pessoas querem chegar ao poder a todo e qualquer custo, às vezes sem qualquer procedimento ético e consideração ética. A gente vê em Davi esse exemplo, esse modelo de um homem que está no centro da vontade de Deus, que sabe que Deus está trabalhando, né? E que Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem para o desígnio e para o propósito que Deus mesmo estabeleceu. E Davi espera, inclusive ele tem várias oportunidades de se aproveitar indevidamente de Saul e de humilhar Saul, de colocar Saul numa condição desagradável e até mesmo de matá-lo. E ele sabe que por questões éticas e porque Deus é Senhor do tempo e de todas as coisas, ele resolve esperar, aguardar. Então, é uma lição também que nós extraímos para as nossas vidas, sobretudo aquelas pessoas que têm pretensões ministeriais, aquelas pessoas que almejam o episcopado, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo. É importante que nós aprendamos a deixar Deus trabalhar em nossas vidas, Deus atuar em nossas vidas e cumprir os seus desígnios e o seu propósito no tempo certo, no tempo de Deus, no tempo estabelecido por Deus. E o tempo estabelecido por Deus vai se revelando e as situações vão se demonstrando. No caso de Davi, isso aconteceu, que o comentarista da lição destaca aqui esse ponto 3, que tem a ver com esse momento, que é quando Davi se revela como guerreiro. E a situação é de um gigante, um homem aí de aproximadamente 3 metros de altura. Ele resolve afrontar o povo de Israel e diz aí, olha, escolhe um dentre vocês aí que seja capaz de lutar comigo, e eu irei representar o meu povo e ele representará o povo de vocês. Então seria uma guerra representativa, algo que era muito comum também na antiguidade. Se escolhia uma pessoa para lutar uma contra a outra de forma representativa. Só que esse homem tão alto, esse homem com quase 3 metros de altura, toda com a sua indumentária, né? Esse gigante filisteu, ele afronta o exército de Israel e nenhum homem de Israel tem coragem de enfrentá-lo, né? E o jovem, o garoto, né? O adolescente Davi, Deus trabalhou nas circunstâncias para que ele chegasse e viesse até aquele campo de guerra, né? Aquela situação de guerra, a fim de atender ali uma orientação do seu pai. Ele chega e fica observando aquela situação toda, inclusive aquela condição humilhante que o povo de Israel estava, aquele gigante que ia para lá, ia para cá e desafiava todo mundo, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. O comentarista diz assim: o silêncio de Saul e a apatia do povo eram resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. Então o povo já estava
batido, por assim dizer, não tinha mais forças, não tinha mais coragem. O próprio rei era um rei que não estimulava e que não motivava o povo não sentia mais firmeza nele, era uma liderança que já havia fraquejado. E Davi, depois de ter sido ungido rei, e naquela condição ali que ele estava, ele se coloca como o homem na hora certa, no momento certo, separado por Deus para aquele momento. Ele diz, olha, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo, né? Olha assim, não tem ninguém aqui que tenha coragem de afrontá-lo, de lutar com ele, então eu irei. Assim, imagino a condição toda, todo mundo olhando assim, esse garoto, eu não acredito, né? Então, nós vamos tratar isso daqui a pouquinho, quando a gente voltar para o último bloco do nosso programa. Continue aí conosco, voltaremos em seguida. Amados irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos hoje estudando a lição de número 7, a respeito da unção de Davi como rei de Israel. Então, Davi é chamado por Deus para reinar em Israel, tendo em vista o fracasso de Saul, o primeiro rei de Israel. Como Saul desobedeceu a palavra de Deus, não cumpriu aquilo que Deus determinou, então Deus resolveu chamar Davi para poder ele exercer o cargo de rei em Israel, e ungiu Davi com o Espírito Santo. O Espírito de Deus entrou em Davi, e desde aquele dia que Samuel ungiu Davi como rei, ele já passou a receber essa capacitação do Espírito Santo para o exercício da sua função. Porém, a posse de fato como rei de Israel não seria imediata. O rei anterior, o rei rejeitado, que era Saul, ainda estava no trono. E Davi, ele soube esperar o tempo de Deus. Davi soube esperar o momento certo, porque era Deus quem ia trabalhar naquela situação. E uma das características importantes de um líder é saber esperar, é ter paciência, é saber fazer as coisas no tempo certo. O líder ele não pode nem se adiantar e nem se atrasar. Ele tem que andar no time certo para que as coisas funcionem a contento. Então, Davi, ele já tinha sido ungido como rei, mas ele continuou a sua vida. Ele continuou a exercer o trabalho de pastor de ovelhas, ali trabalhando com o seu pai, até o momento em que Deus iria apresentar ele publicamente lá em Israel. E assim acontece também. Muitos de nós somos chamados por Deus bem antes, e depois de vários anos é que Deus nos envia para determinada obra. Lembre-se, por exemplo, de Paulo, que foi chamado para ser missionário transcultural no dia da sua conversão, no dia que teve o encontro com Cristo no caminho de Damasco. Porém, ele só foi enviado pela igreja de Antioquia mais de 14 anos após esse chamado. Então, o fato de Deus nos chamar, nos vocacionar e nos dar aquela capacitação, nos batizar no Espírito Santo, não significa que a gente tem que sair já hoje por aí dizendo que temos um ministério e temos que fazer isso ou aquilo. Então, Deus preparou essa luta do gigante Golias com o menino Davi. Davi era um jovem ainda, era muito moço. Golias tinha aí aproximadamente 3 metros de altura e um guerreiro muito experiente e preparado desde a sua mocidade, enquanto que Davi era um jovem, né? Ele não tinha o tamanho, ele era bem franzino em relação a Saul, em relação a Golias, e humanamente falando era impossível o Davi vencer aquela batalha, aquela luta contra o gigante Golias. Só que Davi,
ele era uma pessoa jovem, mas muito valente, uma pessoa muito corajosa que estava acostumado a defender as ovelhas do seu pai dos ataques dos lobos, dos ursos, dos leões, e ele ia enfrentar essas feras para defender as ovelhas do seu pai, e ele fazia isso confiando em Deus, confiando no Senhor. Então aqui diz no tópico 3.2, Davi ungido e cheio de fé, porque Davi disse, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então Davi estava colocando a sua força em Deus, a sua esperança em Deus, ele estava confiando que Deus é quem ia dar a vitória a ele. Davi não estava confiando nas suas armas, não estava confiando na sua experiência, então ele estava confiando na intervenção de Deus, no milagre de Deus, e ele se dispôs a ser usado por Deus. Diante de tantos dias ali de afronta, Golias afrontando Israel e o seu exército, então Davi se dispôs a enfrentar aquele gigante com as armas da fé. No tópico 3.3, as armas do garoto, Davi atribui a vitória que obteve sobre o urso e o leão, não à sua habilidade, mas a Deus. Sendo assim, sua base para lutar contra Golias é a fé em Deus. 1 Samuel 17, versículos 45 a 47 diz: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, pastor Zé Roberto, Davi, ele lutou contra o gigante Golias com as armas espirituais, com as armas de Deus. Ele disse: essa batalha é de Deus e não minha, e Deus vai dar vitória. Isso mesmo, pastor Fábio. E é bom lembrar que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Então não se engane, nós temos uma batalha a ser travada, e essa batalha não é de natureza humana, é uma batalha espiritual, e nós precisamos estar cientes, e os artifícios humanos e as armas humanas, elas não cabem em nós, não se apropriam a nós. Precisamos usar as armas espirituais. Inclusive, Paulo diz em outro lugar que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E essa expressão carnais aí está no sentido de humanos. De humanos, não são armas humanas. São armas humanas. Então aí nós temos que ter isso bem claro em nossa mente, saber que essa batalha existe e que nós precisamos estar preparados e prontos e confiarmos no poder de Deus. Então, pastor Fábio, deixar isso aqui bem claro, né? É verdade. A igreja, ela está aqui na terra para exercer a sua função, de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer discípulos, de fazer a obra de Deus, e nós vamos fazer isso se utilizando das armas espirituais. A gente tem que ter isso bem em mente. A nossa confiança está no Senhor. A gente adota métodos de evangelização, métodos para isso, métodos para aquilo. Utilizamos algumas estratégias da administração para organizar a igreja, como organização religiosa é necessário, mas a gente tem que entender que o Senhor é quem peleja por nós. A igreja, ela não é somente organização religiosa, mas é organismo vivo, tem uma missão espiritual, e nós vamos cumprir a nossa missão com a ajuda de Deus, não se utilizando das armas materiais, mas se utilizando da orientação de Deus, estando no centro da vontade de Deus, buscando o poder de Deus, a capacitação do Espírito Santo na vida da igreja é
que vai fazer a grande diferença no cumprimento da grande comissão. Nós aprendemos aí com Davi a confiar em Deus e a depender de Deus e deixar Deus atuar em nossas vidas e a confiar na atuação de Deus através do Espírito Santo. Estamos concluindo assim mais um programa, mais uma lição, convidando você a permanecer conosco através dos próximos programas ou nos próximos programas, seja na TV AD, o canal de TV a cabo aqui da TCM de Mossoró, bem como através do nosso canal da TV AD no YouTube, a TV AD oficial da Igreja Assembleia de Deus aqui em Mossoró, dizendo também que o debate continua lá na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Este programa e nenhum outro que se encontra aí na internet, na mídia, nas redes sociais, substitui a interação face a face, um momento de aprendizado bastante construtivo e presencial ali na classe da Escola Bíblica Dominical. Isso mesmo. Para concluir a nossa lição, vou ler aqui a conclusão da nossa lição, que diz assim: Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social e intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo segundo o seu coração. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos confiar em Deus, vamos depender da capacitação divina e esperar o tempo certo para agir, porque no tempo certo Deus vai pelejar por nós. Nós agradecemos a você pela sua audiência, por nos acompanhar semanalmente aqui no programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Sempre lembre-se, que este programa não substitui a aula da Escola Bíblica Dominical lá na nossa classe, na nossa igreja. Vamos todos à Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Paz.